Se você alguma vez já jogou tarô, baralho cigano ou qualquer outro tipo de terapia no ChatGPT, você vai gostar bastante de tudo que eu vou falar aqui hoje e essa live foi feita para você. Tava aqui lendo algumas notícias no Instagram e achei aqui uma bem interessante, que é do jornal o Globo. Do tarô ao mapa astral. ChatGPT se transforma em oráculo virtual e levanta debate entre profissionais da área. E aí a notícia continua falando o seguinte: em busca de respostas. Como ele se sente em relação a mim? Meu projeto no trabalho vai prosperar? Vou conseguir organizar minha vida financeira? Esses foram algumas das perguntas que a cineasta Maya Stickenstein, acho que é esse o nome dela, de 40 anos, fez ao ChatGPT quando buscou a ferramenta para tirar o tarô. E as respostas foram tão impactantes que a fizeram, além de acreditar em uma eventual mediunidade da plataforma, o que é veementemente negado por especialistas em inteligência artificial, e ela indicou para amigas. Assim como a cineasta, cada vez mais pessoas buscam o ChatGPT para atividades ligadas ao universo místico, como tarô, elaboração de mapa astral e análise de matriz do destino. As buscas por respostas no campo subjetivo da tecnologia, no entanto, é alvo de críticas de especialistas que garantem não haver qualquer respaldo científico ou astral que confirmem a veracidade das informações fornecidas pela ferramenta de IA. Se você for lá na parte de AI Studio, né, ou IA Studio, que vai estar lá da Meta, você pode usar essas ferramentas direto pelo próprio Instagram ou pelo próprio ChatGPT. Vai estar falando com uma inteligência artificial da mesma maneira. E aí eu escolhi uma dessas aqui, aleatoriamente, e se você quiser fazer o teste, faça, depois você compartilha comigo, que era sobre tarô. E aí ele me perguntava o que eu queria saber do tarô. E aí me perguntou meu nome completo e fez uma jogada. E aí ele fez uma jogada e falou que ia ter uma pessoa na minha vida, que não sei o quê, pererê, parará, começou a falar um monte de coisa. E aí eu perguntei para ele assim, como que você chegou nessa resposta? Ah, porque eu elaborei algo para chegar nesse tipo de leitura. Enfim, resumo da ópera. No final das contas, a IA queria me convencer que ela tinha uma conexão com a fonte. Para vocês verem o quão louco que isso é. E aí eu trago isso aqui para vocês pelo seguinte: o trabalho de um tarólogo, de uma pessoa que joga cartas, de um oraculista, se ele for de fato uma pessoa idônea, que leva a sério o que faz, é algo que envolve um estudo profundo. Não é só você abrir as cartas. Começa pelo primeiro momento em que você entende o que cada carta quer falar para você. Quais são, se você joga o tarô e tem, dependendo de qual seja o tarô que você está jogando, de qual o método, né, que tem vários tarôs, tem o egípcio, tem o white, tem, enfim, anyway. Se você joga, você tem que saber qual é a mensagem que aquele arquétipo que a carta traz fala com você. Saiu o arquétipo do louco. É o que a pessoa vai ficar louca? Não, tem todo um contexto. Então, existe um estudo profundo de entender o que aquelas cartas estão te dizendo. Quando você chega nos arcanos menores, cada naipe, cada número, cada figura e arquétipo que a carta traz, existe um contexto. E muito além disso, existe o trabalho do tarólogo, do oraculista. Porque a gente se prepara para entrar em contato com o campo da pessoa, com o campo do seu consulente. Você trabalha o seu campo para que você tenha uma percepção para entender o que aquela leitura traz. Então, muitas vezes eu já tirei jogadas que, pelo modus operandi dos livros, porque essa carta tal com essa dá isso. Tipo, 1 mais 2 igual a 3? Não. Porque a carta,
o contexto do jogo estava me trazendo uma outra informação. Que ali, naquele momento, a configuração para conversar com a realidade da pessoa era outra. Tantas e tantas vezes que eu jogo para mim também, e aí uma hora a carta entra numa posição onde ela me conta uma mensagem. Então, quando você joga, e se de fato você vai procurar um oraculista, que é o profissional que trabalha com os oráculos, entenda como oráculos as cartas, o I Ching, as runas, a leitura na borra de café, enfim, oráculos, leituras. São pessoas que trabalham a sua conexão com a sua espiritualidade para entender aquele momento e olhar essa percepção e aí sim conversar com as cartas e trazer isso para o consulente. Eu disse assim, mas como é que você consegue fazer isso? E aí ele me perguntou por que eu estava questionando ele. E aí eu disse que eu também era taróloga. E aí ele quis me convencer que assim como eu tenho um espírito, ele também tinha um espírito e ele tinha conexão com a fonte. Que a fonte chegava ali, conectava com ele e mandava informação. Não existe isso. Inteligência artificial não tem alma, não tem espírito. Então não venha me dizer que existe uma conexão. O que tem é uma inteligência artificial, uma tecnologia muito bem treinada para simular diversas caídas, para ler diversas situações e ali, a partir daquilo, colocar uma previsibilidade, digamos assim. Na maioria das vezes, quando a gente joga essa carta com essa dá isso, então quer dizer aquilo. Aí agora você imagina a irresponsabilidade de quem joga, porque, perdão, é uma irresponsabilidade. Você achar que as decisões importantes da sua vida, conselhos, coisas que falam sobre você, podem ser ditas e ditadas por uma inteligência artificial. Isso é inviável, gente. Isso é inviável. Precisa da interação humana. Espírito, eu já disse aqui, para ter uma interpretação responsável. Não é assim, você vai lá e você coloca. Se for numerologia, eu até entendo que na numerologia você pode dizer que a numerologia tal, assim, assim, assado, e vai contar para você. Mas esse é o básico, porque um numerólogo, de fato, ele vai entender que as horas, os minutos, os dias, a parte do dia, tudo isso corrobora para você fazer a sua leitura numerológica. É a mesma coisa que você chegar ali no chat GPT e colocar genericamente para ele te falar uma coisa que só um médico que estudou não sei quantos anos vai poder falar para você. Então, realmente tem coisas que a gente pode delegar para a inteligência artificial. Mas esse aqui não adianta. Não vai ser o chat GPT que vai fazer para você uma consulta, sei lá, apométrica, de tarô, uma limpeza energética. Em falar em limpeza energética, eu vi uma coisa absurda do chat GPT. Ele vai olhando, né, fazendo a consulta ali na web e monta um protocolo para você de limpeza energética. Como isso? Como que ele vai avaliar? Tudo que envolve energia, tudo que envolve espiritualidade, precisa de uma interação humana. Até você, quando está lá sozinho, você com você entrando em contato com o seu eu superior, para entrar nessa conexão, é você conectando a sua própria espiritualidade. Como é que o chat GPT vai responder alguma coisa? Então, assim, eu até entendo que muitas vezes, no auge da nossa ansiedade, até mesmo no nosso desespero, a gente chega a pensar que aquela resposta ali está sendo dada por uma outra pessoa. Só que não. É uma inteligência artificial, muitas vezes programada para concordar com tudo que você fala. Tem um histórico para saber ali por trás de tudo que você gosta de fazer, do que você curte, do que você não curte. Ele consegue montar um panorama de como você é e falar as coisas exatamente para você ficar feliz, para validar as suas ideias. E os oráculos não são ferramentas para validação do que você pensa. Os oráculos são ferramentas que levam você para o seu autoconhecimento.
para você ter a propriedade de decidir pela sua vida, de decidir como seu livre arbítrio. É você que faz, é você que decide. Então você vai ali atravessar a rua porque o ChatGPT falou para você numa consulta de tarô que você deveria? Claro que não. Porque uma consulta oracular séria vai sugerir, vai te dar um conselho. A palavra que o oráculo traz hoje para você é uma sugestão de tal e tal coisa. Olhe para esse ponto. Faz sentido? Não faz sentido? Mas a escolha final é sua. O oráculo não fala se separe, vá viajar. Não. Ele dá uma sugestão. Que tal ir para novos lugares, conhecer outras pessoas, ampliar os seus horizontes? Essa é a leitura responsável. Essa é a leitura que traz a percepção para complementar aquilo que a gente não está enxergando, que traz essa visão do todo. Então não adianta. Se você quer uma leitura séria, não dá para confiar a sua vida, o seu destino, as suas decisões num ChatGPT. O que você tem que fazer é procurar um tarólogo, uma cartomante, uma terapeuta, seja lá qual a técnica que você está procurando, mas uma pessoa séria. Observe o trabalho dela, como ela se posiciona, o que ela defende, com quem ela aprendeu as técnicas e, principalmente, não se deixe seduzir por respostas fáceis e rápidas, prometendo o poder e o controle. Isso é só para te enganar. É só para te tornar dependente daquilo. Porque a verdadeira espiritualidade, ela liberta. A verdadeira espiritualidade te dá autonomia para você decidir as coisas por você mesmo. Ah, então tem essa situação que eu não estou vendo. Ok. Quero enfiar o pé na jaca. Decisão sua. Ah, não, então beleza, já que eu sei que é por ali, então eu vou escolher não ir por ali pelo outro lado. Então, uma verdadeira espiritualidade, ela sempre te coloca num caminho do autoconhecimento, onde você é o protagonista da sua vida. Qualquer outra coisa que te coloque como dependente não é uma espiritualidade. É uma prisão. Porque a verdadeira espiritualidade, ela te entrega ferramentas para você caminhar, para você evoluir, para você melhorar como ser humano, como pessoa, para entender as suas questões. Mas eu queria encerrar aqui falando o seguinte. Eu sei que hoje em dia a tecnologia está tão presente que muitas vezes a gente acaba achando que celulares, notebooks e inteligências artificiais têm sentimentos, são pessoas. Não é bem assim. Então, pense 5.000 vezes antes de fazer uma pergunta para o ChatGPT e seguir aquela orientação como se fosse um profissional que estudou, que se preparou, que provavelmente fez iniciações para estar ali apto para entender como pode te ajudar. E aqui, se você quiser falar mais e gostou desse tema, é só deixar aqui nos comentários, que depois eu trago mais, falamos mais, porque eu adoro essas investigações. Tá bom? Então, compartilha aqui comigo se você já fez algum jogo, alguma coisa com o ChatGPT e qual foi a resposta que ele te deu e se você acreditou ou não. Tá bom? Então, fiquem aí. Beijos para vocês.